Hoje nós iremos falar sobre vamos fazer as atividades de história referente ao dia 12 de agosto, porque agora a professora vai ficar auxiliando vocês nas atividades de história e geografia. Então, hoje nós temos um textinho muito bacaninha sobre a zona rural e a zona urbana. Vamos lá, acompanha lá e vamos fazer a leitura. Há pessoas que moram na cidade e outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Na comunidade urbana há muitas coisas em comum. Por exemplo, alguns serviços como eletricidade, água e esgoto tratado, transporte coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos próximos. A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas, etc. As casas da zona rural não são construídas perto uma das outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da lavoura e do gado. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores, e elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos. O que nós vamos fazer agora? Onde estiver falando sobre a zona rural, nós iremos pintar de vermelho. E aonde estiver falando sobre a zona urbana, nós iremos pintar de rosa. Então, vamos começar lá? Zona rural e zona urbana. Vamos passar lá, pintar a zona rural de vermelho. Vamos primeiro tudo pintar de vermelho, depois a gente vai com rosa. Há pessoas que moram na cidade e outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo, a comunidade rural. Então, olha lá. Quem que forma a comunidade rural? As pessoas que vivem no campo. Olha lá. Na comunidade urbana há muitas coisas em comum, por exemplo, alguns serviços como eletricidade, água e esgoto tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos próximos. Na zona rural, olha lá, vamos pintar. Também chamada campo, e vamos pintar o que está falando. É a região que fica fora da cidade e as pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas, etc. As casas da zona rural não são construídas perto uma das outras. A maioria das casas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da lavoura e do gado. As que cuidam da lavoura são chamados de agricultores e lavradores, e elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos. Agora nós iremos falar da zona urbana e vamos pintar de rosa. Olha lá. Há pessoas que moram na cidade e outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana. Então, vamos lá. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana. E as pessoas que moram no campo formam a comunidade rural. A comunidade urbana, vamos pintar onde está falando. Há muitas coisas em comum. Por exemplo, alguns serviços como
eletricidade, água e esgoto tratado, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos próximos. Vamos ver se tem mais coisas falando da cidade restante? Pelo que a gente vê, não vai ter mais, porque o restante está tudo pintado do quê? De vermelho, mas vamos continuar a leitura. A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas, etc. E as casas da zona rural não são construídas perto uma das outras. A maioria das casas que vivem na comunidade rural, a maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da lavoura. Deixa eu pintar mais vermelho aqui, senão vão achar que é rosa. As que cuidam da lavoura são chamados de agricultores ou lavradores, e eles trabalham na terra, plantam, colhem e vendem. Então, agora vai ficar bem mais fácil para nós sabermos o que vai ter um e o que vai ter outro. Olha lá. Assinale com V as frases verdadeiras e com F as frases falsas. E com F as frases não verdadeiras ou falsas. Primeiro lá, a zona urbana é formada pelo centro da cidade e por bairros. É verdade? Sim, é verdade. Onde que está falando lá assim, ó? A comunidade há muitas coisas em comuns, está falando de coisas, mas é isso a gente já aprendeu, né? Que ela tem o centro da cidade e os bairros. Na zona rural tem loja? Não, então é falso. Eu estudo na zona rural? Você estuda na zona rural? Não, você estuda na zona urbana. Os alimentos como frutas, verduras e legumes vêm da zona urbana? Não, vem da zona rural. Na zona rural o ar é poluído? Não, lá é bem limpinho o ar. Na zona rural tem muita movimentação e trânsito? Não, não tem. Número 2. Observe as duas imagens e marque a resposta correta. Olha lá o que nós temos a imagem. Nós temos uma gravura de um centro da cidade, numa avenida, e uma outra gravura de lavoura. Vamos ver lá. Tem características de área urbana. O que é área urbana? É a cidade. Vamos ver. Somente a imagem 2, isso aqui está falando de área urbana? A imagem 1 e a imagem 2, as duas estão de área urbana? Somente a imagem 1? Sim, somente a imagem 1. Nenhuma das imagens? Não, a imagem 1 que está falando só da área urbana. E aí nós temos lá aqui, ó. Leia os depoimentos e responda. Olha lá. Marque com um X os quadrinhos classificando os aspectos da zona urbana e zona rural. Olha lá. Estradas de terra, tem na zona urbana ou tem na zona rural? Muito bem, na zona rural. Muitas casas e prédios, tem na zona urbana ou na zona rural? Muito bem, vamos assinalar aqui na zona urbana. Carros, ônibus e caminhões, onde que tem? Na zona urbana. Casas simples, geralmente as casas simples tem na zona rural, porque na zona urbana só tem vários tipos de casa. Carros de bois e mulas, nós encontramos na zona rural. Não, na zona rural. Que zona urbana? Que vamos apagar aqui. Isso, olha lá. Opa. Grandes avenidas, zona urbana. Grande número de comércio, zona urbana. Poucos moradores, a zona rural. Grande número de plantações, zona rural. Ruas asfaltadas e movimentadas, zona urbana. Fumaça de fábrica, zona urbana. Criação de gado, zona rural. Falta de indústrias,
Na zona urbana. Ar puro, orvalho e silêncio, zona rural. Várias indústrias, zona urbana. A falta das indústrias é lá na zona rural, não é na zona urbana. Vamos apagar e vamos colocar ali. Depois, olha lá, ó. Vamos ver o que tá falando. Sou empregado de uma grande fazenda produtora de café e meu trabalho está relacionado ao monitoramento das máquinas que fazem o plantio, a adubação e a colheita do café. Tudo que é produzido é levado para os portos, transportados em navios e vendidos para países europeus. Aqui o número de trabalhadores é bem pequeno, pois usamos muita tecnologia. Esse daqui foi um depoimento do senhor Frederico, de 40 anos, que é o funcionário da fazenda Buritis, lá em Mato Grosso. Aí depois nós temos outro aqui, ó. Sou empregado de uma fazenda e me levanto antes do sol nascer. Levo uma marmita e almoço quando vejo o sol a pino. Trabalho na colheita de algodão com muitas outras pessoas. Nosso trabalho é manual. Enchemos vários sacos e uma carroça transporta a colheita até a casa do nosso patrão. Esse aqui já é um depoimento do senhor Luiz, de 40 anos, funcionário da fazenda Bom Jesus, do Piauí. Qual depoimento relata a modernidade? Escreva o motivo que te levou. Qual dos dois está mais moderno? Muito bem, é o depoimento do senhor Francisco. Por que lá está falando que ali está falando que é mais moderno? Porque ele tem monitoramentos de máquinas para fazer o plantio e adubação. O que eles colhem é levado para os portos para ser transportados em navios e vendidos em países europeus. E o número de trabalhadores é pequeno por conta de utilizar muita tecnologia. É essa que vai ser a resposta.